Era uma noite comum. As ruas estavam silenciosas. O ar carregava o peso de um dia cansativo. As pessoas voltavam do trabalho, os carros cruzavam as avenidas com faróis cansados e a rotina seguia o curso normal. Até que o noticiário interrompeu tudo. A televisão piscou e a voz da apresentadora tremia. Casos de comportamento violento estão sendo registrados em diversas partes do mundo. Especialistas ainda não sabem explicar. No início, ninguém deu tanta importância. Pensaram que fosse apenas mais um surto coletivo, uma epidemia isolada. Mas dentro de horas, o mundo inteiro entenderia que não se tratava de mais uma doença. Era o colapso da humanidade. O vírus da raiva havia sofrido uma mutação. Aquilo que antes demorava dias, agora tomava o corpo em questão de 2 horas. 2 simples toques, 2 horas entre um espirro e a perdição total. E o mais assustador, agora ele se espalhava pelo ar, invisível, imprevisível, implacável. As primeiras vítimas começaram a surgir em hospitais, depois em delegacias, depois nas ruas, gritando, arranhando as paredes, babando sangue com olhos vazios, e um ódio que não vinha da alma, mas de algo muito mais profundo, algo primordial. As Nações Unidas entraram em colapso em questão de dias. A OMS desapareceu das transmissões. As comunicações caíram uma a uma, como se o planeta estivesse sendo apagado. Nenhum país estava preparado para algo que unia a fúria da raiva com a velocidade de um vírus aéreo. Nenhum exército era capaz de conter milhões de infectados que não sentiam dor, não paravam, não raciocinavam, apenas caçavam. Imagine, você chega em casa, larga a mochila no sofá, liga a TV e vê as imagens transmitidas ao vivo. Câmeras mostrando cidades inteiras em chamas, helicópteros sendo derrubados, soldados recuando. O repórter, coberto de suor e desespero, grita: "Eles estão em toda parte, não há mais controle, não saiam de casa." E a transmissão corta. Tela preta. Silêncio. A partir daí, o mundo nunca mais seria o mesmo. Nas primeiras horas, os governos decretaram quarentena total. Mas como conter algo que já estava no ar? O medo começou a sufocar antes mesmo do vírus. Famílias se trancaram em casa, mascaradas, rezando para que o vento não trouxesse a morte pelas janelas. As cidades, antes pulsantes, tornaram-se cemitérios de concreto. Aviões caíam dos céus porque os pilotos enlouqueciam no meio do voo. Crianças gritavam por pais que já não estavam ali. Apenas corpos, apenas ecos do que um dia foi humanidade. E o mais terrível era o que o vírus fazia com a mente. Não era apenas fúria, era insanidade despedaçada. Os infectados não eram mortos-vivos, mas vivos completamente dominados pelo ódio e pela dor. Eles viam coisas, ouviam vozes, riam enquanto se mutilavam, corriam de 4, babando espuma e sangue. E quando o olhar deles cruzava o de um humano são, algo dentro da vítima quebrava. O terror de saber que aquele era o destino inevitável. As transmissões caíram uma a uma. A internet foi o último suspiro do velho mundo. Vídeos começaram a circular. Pessoas pedindo ajuda, mães desesperadas trancadas com os filhos, gritos ecoando pelas redes sociais até que tudo silenciou. As últimas palavras de um radialista em Nova York foram: "Se você ainda me ouve, reze, porque Deus virou o rosto." O tempo passou e o planeta virou uma ferida aberta. Cidades inteiras foram consumidas pelo fogo. Satélites mostravam o globo coberto por manchas de calor, rastros de destruição e desespero. A humanidade, aquela que um dia dominou o fogo, a tecnologia e os céus, agora se escondia em esgotos e ruínas, como ratos fugindo da própria criação. Os cientistas chamaram o vírus de Lissa 21. Mas o povo o batizou de outra forma: a fúria. Era como se a própria terra tivesse se cansado de nós, liberando um castigo que ninguém poderia deter. Não havia cura, nenhum soro, nenhum remédio, nenhum milagre. Apenas o som da respiração ofegante, dos gritos na escuridão e do vento que trazia o cheiro metálico do sangue. Mas em meio ao caos, ainda existiam sobreviventes, pessoas comuns, quebradas pelo medo, mas movidas pelo instinto de continuar. Eles vagavam pelas cidades fantasmas, armados com o pouco que restava. Facas, paus, pedaços de ferro. Ninguém confiava em ninguém.
O medo do outro era maior que o medo dos infectados, porque o contágio podia vir de um toque, de um suspiro, de uma lágrima. O mundo agora era dividido entre o antes e o depois. Antes havia esperança, depois só o instinto. A televisão, que um dia foi janela para a informação, agora era um espelho da loucura, imagens de destruição que ninguém mais estava vivo para assistir. E quando o sol nascia, tingindo o horizonte de vermelho, os poucos humanos restantes se perguntavam: vale a pena sobreviver num mundo que já acabou? E assim, a história da humanidade foi reescrita. Não por guerras, não por meteoros, mas por algo que sempre esteve entre nós. Um vírus antigo, paciente, que esperou o momento certo para se tornar imparável. O inferno não subiu à terra. A terra é que se transformou no próprio inferno. E se algum dia você estiver ouvindo isso, lembre-se: o ar que você respira pode ser seu último suspiro. Feche as janelas, tranque as portas e reze, porque o mundo não acabou de uma vez. Ele está morrendo aos poucos, dentro de cada um de nós. Não esquece de seguir e compartilhar meu canal, para a gente sempre continuar postando vídeo para vocês. Eu agradeço muito se vocês compartilhar sempre meus vídeos para mim, dar sequência nesse canal que eu estou começando agora. Eu não sei muito bem. E é isso aí. Obrigado. Deus te abençoe.